Fala pessoal do Fina, aqui quem fala é Igor Sudano, eu tenho 29 anos. Me reconheço como uma pessoa não binária a gênero, pra quem não entende o que é uma pessoa que não se reconhece nem como homem, nem como mulher, simplesmente neutro. E também sou cantor e compositor e vim contar um pouquinho da minha história pra vocês hoje. A gente não nasce, não é criado para acreditar que existe alguma coisa além de homem e mulher, né? Então, desde pequeno, desde criança, eu sempre me senti meio estranho, nunca conseguia me encaixar nas caixinhas mais padrão. Então, eu tentava me reconhecer e entender por que eu queria vestir desse jeito, por que eu queria agir daquela forma. E era porque, quando a gente é criança, a gente é ensinado que para menino é isso, para menina é aquilo. Então eu me reconhecia mais naquela caixinha de menino. Eram as coisas que mais me atraíam, desde roupas até a forma de agir. Então ao longo da minha vida eu fui me reconhecendo primeiro, na verdade, como uma sapatão. Primeiro a gente sempre acha que é orientação sexual, que é a única coisa que rege. Depois de muito tempo, quando eu vi pessoas do meu ciclo social fazendo transição, fazendo acompanhamentos com médico e tudo mais, eu comecei a pesquisar e primeiramente me reconheci como homem trans, exatamente por conta desses padrões que a gente já está acostumado. Dentro de vários grupos que eu fui acompanhando, de várias pesquisas que eu mesmo fiz, de várias trocas que eu fiz com outras pessoas trans, eu conheci o guarda-chuva não binário, os outros gêneros que existem sem ser homem e mulher, e fez mais sentido pra mim. Eu nunca achei que fazia sentido essas denominações do que é feminino, do que é masculino, de cabelo assim, cabelo assado, de roupa assim, roupa assado, de atitude, pode abrir a perna, não pode abrir a perna, pode falar palavrão, não pode falar palavrão, enfim. E aí eu fui entendendo que na minha cabeça, já que nada disso fazia sentido, pra mim a neutralidade realmente me deu uma liberdade, me fez sentir realmente mais à vontade comigo mesmo. Fui criado numa família kardecista, né? Que eu acho que até ajuda um pouco em alguns entendimentos, mas eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 8, 7 anos, eu sempre cito essa história porque ficou muito na minha cabeça. Eu tava no recreio do colégio e normalmente eu ia ou jogar bola, ou ia jogar computador, ou ia ler gibi, e nesse dia eu tava com a cabeça muito borbulhante porque eu tinha ido no centro espírita no final de semana e na evangelização eles falaram sobre reencarnação e tudo mais, e eu fiquei muito pensando, porra, então é isso. É por isso que eu não me entendo como as minhas amigas, é por isso que eu acho que eu quero andar mais com os meninos, porque eu devo ter tido várias vidas como menino e aí eu não fiz essa transição de uma vida para outra direito. Eu lembro que eu era bem criança, bem pequenininho quando eu comecei a ter esses pensamentos, mas óbvio, não é uma coisa que a gente vê como possível, né? Parecia que era mais, sei lá, uma parada de conto de fada, se algum dia eu pudesse escolher. Então ficou meio que na cabeça mesmo, mas ficava borbulhando isso desde que eu era muito pequeno. Então, uma pessoa gênero é literalmente o A no início, né, é o que diz o não pro resto, né, então é o não gênero. É a neutralidade total, eu não me reconheço como nenhum dos gêneros que existem. Existem não só gêneros binários, que são homem e mulher, como existem vários gêneros não binários dentro do guarda-chuva não binário. E aí a gente tem bigênero, a gente tem demi-boy, demi-girl, gênero fluido. E pra mim, realmente, a neutralidade, que é o agênero, ele encaixa melhor exatamente porque eu não me reconheço em nenhuma desses apontamentos do que é feminino, do que é masculino, do que é mais isso, do que é mais aquilo. Eu nunca vi roupa, nem maquiagem, nem cabelo, nada disso como reconhecesse, nada relacionado a gênero. Então, é óbvio, antes de eu ser assim, tipo, tão bem entendido como eu sou hoje em dia, às vezes eu não queria usar uma saia, às vezes eu não queria usar uma roupa mais feminina, porque eu achava que iam me achar mais assim, que iam me achar mais assado. Mas hoje em dia, como eu me vejo, como eu tô, eu uso qualquer roupa, eu uso qualquer maquiagem que me dá na telha no dia. Primeira vez que eles souberam que eu era bi, eu nem falei lésbica nunca na minha vida. Primeira vez eu falei, pai, eu sou bi e tal, meu pai tinha vindo meio que conversar comigo, tentar tirar de mim daquelas formas mais sutis possíveis, enquanto minha mãe já estava caminhando por São Francisco, desesperada com a resposta Cecília. Dessa primeira vez, meu pai deu aquela entendida primeiro, minha mãe ficou meio desesperada, achando que eu estava sendo influenciado e tudo mais, mas assim, deu uns 2, 3 anos,
ela aceitou e falou, tá, não é só promiscuidade, não é só isso. Minha mãe, ela é assistente social, ela é ativista hoje em dia também. Então, meus pais mais me defendem do que outra coisa. Meu pai já saiu até de grupo de família por causa de gente que tava falando mal. Mas com relação à transexualidade, meu pai também, assim, ele age meio como um robô, assim, eu sou isso, tá bom, então tá bom, entendi. Virei um botãozinho, agora eu vou te chamar de Igor. Minha mãe já precisou de um tempo pra raciocinar, não que ela dessa vez ela não ficou, ai, nossa, não quero isso. Não, ela só ficou tipo, me dá o meu tempo. Conheço você há 24, 25 anos como Thaís, agora eu vou conhecer o Igor. Mas aí depois, uns mesezinhos assim, ela já tava botando lá no Natal na geladeira, Igor vai lavar a louça, coisas do gênero. Como não binário, eu não cheguei a contar. Na verdade, nem como homem trans, eles descobriram mesmo, por causa de um trabalho que eu fiz, mandei pra minha mãe analisar e ela viu o meu nome que tava lá. Mas como não binário eu acabei não falando, porque assim, eu já tenho as minhas páginas, eu já divulgo essas coisas, meus pais me seguem, então eu sabia que o que eu começasse a explicar lá, eles iam assistir, eles iam acabar entendendo e ia ser bem mais trabalhoso eu explicar, então pai, deixa eu te explicar o que é não binário. Eu achei até bonitinho porque deixei isso acontecer naturalmente, depois da parte da não binariedade. E eu vi meu pai naturalmente, tipo, num vídeo que eu pedi pra meu pai e minha mãe fazerem, ou em mensagens eles mandando, eles falando, não importa se você é menino, menina ou menine. E eu não pedi pra eles falarem menine, entendeu? Então eu acho que foi essa terceira fase, essa última fase, né? Já que eles já tinham passado pelas primeiras, essa foi mais natural. Hoje em dia a gente tá vendo, pipocando um pouquinho de homem trans, mulher trans, né? Mas não binário realmente é uma coisa que ainda é muito recente. Dentro da própria comunidade LGBT a gente ainda tem muito preconceito e falta. Tanto que eu vejo esse movimento de pessoas não binárias online, de influenciadores, né, em várias redes sociais, mas pelas mídias maiores, né, não vejo realmente não. Meus pais sempre gostaram de ouvir música em todos os lugares da vida. Meu irmão mais velho me enfurnava no quarto dele desde que eu tinha 4 anos pra ficar ouvindo Guns, Nirvana e coisas do gênero. E meu irmão, logo depois, né, o do meio, ele é músico. Ele é formado no Vila Lobos, ele sempre quis seguir essa carreira. Acabou que hoje em dia tá em outro ramo. Com 13 anos eu tive minha primeira bandinha no colégio. Foi a primeira apresentação que a gente fez em Festival de Talentos. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer banda de verdade. Tive banda, tipo, até os 19 anos. Fazia show por Niterói, Rio de Janeiro, Itaboraí, Maricá, um monte de lugar. Mas era banda bem underground, assim. Naquela época não tinha nem como a gente fazer uma gravação de boa qualidade, né? E aí, vi uma oportunidade agora, que eu tô vendo que o punk rock tá ressurgindo, que o emo tá ressurgindo. Tem um amigo meu que é o diretor do selo que me lança, que me inferniza há anos pra eu voltar. E aí acabou que agora, com estrutura pra voltar, eu tenho 1 ano e meio aí que eu tô de volta. As minhas músicas, em geral, elas não são só sobre a temática LGBT. Eu sempre, como eu falei, eu sempre fui muito revoltado com tudo, então minhas músicas são todas críticas com alguma coisa. Óbvio que uma hora ou outra vai ter uma coisinha romântica, porque a gente tem que ter uma balada e um clichê. Então, eu bem agora tava lembrando, eu acho que eu vi um não binário num The Voice ou num desses da vida há pouco tempo, mas eu não tenho certeza porque eu não assisti, então não sei se era não binário ou se reconhecia de outra forma. Mas eu acho que sim, a gente tem um público que já está preparado, mas também não tem um público que não está preparado. Essa semana mesmo estava tendo uma pesquisa, né, sobre quantas pessoas que se sentiam à vontade de ver um beijo gay na rua e quantas pessoas que não se sentiam. E tá bem 50-50. E eu acho que dentro disso a gente pode encaixar também quantas pessoas que já estão abertas a aprender mais, estão abertas a sociedade que está realmente se abrindo aos novos horizontes. Hoje em dia eu sou casado, né? E a minha esposa ela tem uma cabeça bem aberta. Ela se reconhecia como lésbica quando me conheceu e depois foi abrindo a cabeça e entendeu que não, que ela se vê hoje em dia como uma pessoa pansexual. Mas antes mesmo de me reconhecer não binário, eu já tinha várias inseguranças com relação ao relacionamento. Quando eu estava pensando em iniciar uma transição para homem trans, eu estava namorando uma menina que se dizia lésbica e isso me travou muito, porque eu sabia que ela não queria, ela não gostava de homem e aquilo me deixou muito preocupado. Assim que a gente terminou, eu iniciei o processo de transição. A gente chegou a ficar depois e isso me virou uma chavinha. Eu fiquei, caraca, eu já tô transicionado e mesmo assim não foi um incômodo para ela, não foi um problema e eu já vi que na verdade é uma desconstrução que a gente tem que fazer. Se a pessoa gosta de você, se a pessoa tá ali com você, não vai ser como você se reconhece ou não que vai mudar isso. Mas também
tem os nossos poréns, né? Então, assim, logo depois dela eu tive outros relacionamentos, mesmo que rápidos, fiquei com pessoas por 1, 2, 3 meses, e que eu ficava também nessa, de tipo, eu fiquei com uma menina por uns 3 meses, que ela namorava um menino cis, e isso me deixava muito inseguro, porque ela tava naquela de volta ou não volta, ela foi bem clara comigo com relação a isso. E eu ficava pensando, será que faz falta alguma coisa que um homem trans não tem pra ela? Porque ela tá acostumada a se relacionar com um menino cis? Isso é um preconceito que tá dentro da cabeça da pessoa e dentro da nossa também. Então, dá uma insegurança, com certeza. Hoje em dia eu tô bem seguro, porque, como eu falei, a minha esposa, ela realmente se reconhece hoje em dia como uma pessoa pansexual, e a gente já teve muitas conversas sobre o que a gente gosta mesmo, o que a gente não gosta, se tem a ver com físico, se tem a ver com cabeça. O que existem nas preferências de cada um. Então hoje em dia eu tô bem seguro, mas se eu tivesse solto por aí, provavelmente eu não ia estar tão seguro assim não. Eu tenho a página @eusudano, tanto no TikTok, Instagram, Kawaii, Hello, todas as plataformas possíveis, que é a plataforma que é a conta que eu falo sobre a minha carreira musical e faço várias postagens sobre o tema LGBTQIAPN+. Hoje em dia eu tô fazendo uma sériezinha que eu chamei de Diário de um Trans em Busca dos Óvulos Perfeitos, que eu tô falando sobre reprodução assistida, que eu e a minha esposa vamos fazer, e eu vou congelar os meus óvulos, enfim, tô falando muito sobre esse assunto. E tenho a minha página maior, né, que é a minha de trabalho, que é o Piercing que Deu Certo, que eu falo sobre perfuração corporal segura, e aí também tá em todas as plataformas, @o Piercing que Deu Certo. E no YouTube eu misturo tudo. Eu estudando com Piercing que Deu Certo, eu boto um pouco dos meus clipes, um pouco de parte LGBT, um pouco de vídeo sobre perfuração corporal. Vocês me acham de todas as formas. Tchau, tchau, gente. Obrigado por tudo aí. Valeu, até a próxima.